Olá, eu sou Eric Chiconelli Gomes e este é mais um episódio do nosso podcast Entre Linhas e Leis, Leituras para Pensar o Mundo. Hoje vamos mergulhar em uma análise jurídico-crítica profunda de uma das obras mais impactantes da literatura brasileira contemporânea. Canção para Ninar Menino Grande é um conto de Conceição Evaristo publicado em 2018 na coletânea Canção para Ninar Menino Grande. Antes de adentrarmos na obra propriamente dita, é fundamental compreendermos por que a literatura de Conceição Evaristo se tornou um instrumento tão poderoso de análise social e jurídica. Quando falamos de literatura como ferramenta de crítica ao direito, não estamos propondo um exercício meramente estético ou acadêmico. Estamos reconhecendo que a ficção, especialmente aquela produzida por vozes historicamente silenciadas, oferece um diagnóstico preciso das patologias do nosso sistema jurídico. Conceição Evaristo, nascida no ano de 1946 em uma favela de Belo Horizonte, desenvolveu ao longo de sua trajetória intelectual o conceito de escrevivência, ou seja, uma literatura que nasce da experiência vivida, que não separa o estético do político, o individual do coletivo. Quando analisamos Canção para Ninar Menino Grande, sob uma perspectiva jurídica, precisamos ter em mente que não estamos diante de uma ficção distanciada da realidade, mas de um testemunho literário que expõe as contradições fundamentais do Estado de Direito brasileiro. Para compreendermos a dimensão jurídica do conto de Evaristo, precisamos primeiro situar, teoricamente, o conceito de necropolítica, desenvolvido pelo filósofo camaronês Achille Mbembe. A necropolítica representa uma evolução crítica do conceito Foucaultiano de biopolítica. Se Foucault demonstrou como o poder moderno se exerce através do controle da vida, Mbembe vai além, mostrando como o poder soberano contemporâneo se manifesta fundamentalmente através da decisão sobre a morte. No contexto brasileiro, essa necropolítica assume contornos específicos que se articulam diretamente com nossa herança colonial e escravocrata. O menino grande do conto de Evaristo não é uma vítima aleatória da violência urbana. Ele é o alvo preferencial de uma política de morte que tem endereço certo: corpos negros, periféricos e pobres. Os dados são eloquentes e corroboram a narrativa literária. Segundo o Atlas da Violência, de 2023, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, 77% das vítimas de homicídios no Brasil são negras. Entre jovens de 15 a 29 anos, essa proporção se torna ainda mais dramática. Não estamos falando de coincidência estatística, mas de um padrão sistemático que revela a operação de uma racionalidade necropolítica no âmbito das políticas de segurança pública. Quando adentramos especificamente no campo do direito penal, a obra de Evaristo nos confronta com uma questão fundamental. A seletividade do sistema penal brasileiro não é um defeito, mas sua característica constitutiva. O criminólogo Alessandro Barata, em seus estudos sobre criminologia crítica, já havia demonstrado como os sistemas penais modernos operam através de uma seleção classista e racial que define previamente quem serão os clientes preferenciais do sistema punitivo. No conto, essa seletividade se manifesta de forma dramática. O menino grande não precisa ter cometido crime algum para ser executado. Sua própria existência, seu corpo negro transitando pelo espaço urbano, já constitui, aos olhos do aparato repressivo, uma ameaça que autoriza a violência letal. Aqui o direito penal abandona completamente sua pretensão garantista e revela sua face mais autoritária. É importante compreendermos que essa operação não acontece à margem do direito, mas através dele. A presunção de inocência, princípio fundamental inscrito no artigo 5º, inciso 52 da Constituição Federal, se evapora quando confrontada com os estereótipos raciais que orientam a ação policial. O devido processo legal se torna letra morta quando a própria abordagem policial já pressupõe a culpabilidade baseada em critérios fenotípicos. A narrativa de Evaristo nos permite compreender como o corpo negro, no Brasil, constitui aquilo que Agamben chamou de estado de exceção permanente. Se Agamben analisou como, nos regimes totalitários, determinados grupos humanos eram reduzidos à vida nua, ou seja, desprovidos de direitos políticos entregues ao poder soberano, no Brasil contemporâneo essa condição se territorializou racialmente. O menino grande, morto, sobre a mesa, representa todos aqueles corpos que, mesmo em democracia, permanecem em estado de exceção. Contra eles, as garantias constitucionais se revelam inoperantes. O direito à vida, fundamento de todos os demais direitos, se torna um privilégio condicionado pela cor da pele e pelo endereço da residência. É fundamental notar como Evaristo constrói literariamente essa condição de exceção. A mulher que vela o corpo morto não clama por justiça nos tribunais.
ela sabe intuitivamente que o sistema jurídico não foi feito para ela. Sua justiça é outra. É a justiça da memória, do cuidado, da resistência através do afeto. Uma das dimensões mais sofisticadas do conto reside na forma como Evaristo apresenta o luto não como experiência privada, mas como ato político e jurídico. Quando a narradora prepara o corpo do menino grande, ela está realizando um gesto que vai muito além do ritual funerário. Ela está reivindicando a dignidade humana negada pelo Estado. Judith Butler, em seus estudos sobre precariedade da vida, demonstrou como determinadas mortes são consideradas ilutáveis, enquanto outras permanecem no anonimato. No Brasil, as mortes de jovens negros pela polícia raramente geram comoção pública ou questionamento institucional. Elas são naturalizadas como os danos colaterais de uma guerra urbana que nunca se questiona em seus fundamentos. O gesto da mulher no conto representa uma insurgência contra essa naturalização. Ao cuidar do corpo, ao preparar o velório, ao transformar sua dor em canto, ela está afirmando a humanidade do morto contra a tentativa de desumanização promovida pela violência estatal. Este é um ato profundamente jurídico, na medida em que reivindica direitos fundamentais que foram negados, ou seja, o direito à vida, à dignidade e à memória. Evaristo também nos oferece uma crítica sutil, mas devastadora, ao discurso jurídico hegemônico. Note-se que em momento algum do conto há referência a processos judiciais, investigações policiais ou responsabilização dos agentes estatais. Essa ausência não é casual. Ela espelha a realidade da impunidade que caracteriza os casos de violência policial no Brasil. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de esclarecimento dos homicídios cometidos por policiais no Brasil é inferior a 10%. Isso significa que, na imensa maioria dos casos, sequer há investigação adequada, quanto mais responsabilização criminal. O direito, que deveria funcionar como limite ao poder estatal, se revela impotente diante da necropolítica que ele mesmo legitima. E essa impotência não é técnica, mas política. O sistema jurídico brasileiro, construído historicamente para proteger a propriedade privada e manter a ordem social excludente, simplesmente não possui instrumentos eficazes para lidar com a violência racista do Estado. Quando muito, oferece respostas paliativas que não tocam na estrutura do problema. Um aspecto fundamental que a obra de Evaristo nos permite explorar é a questão da epistemologia jurídica, ou seja, como o direito constrói seu conhecimento sobre a realidade social. O discurso jurídico hegemônico se baseia em uma pretensão de neutralidade e objetividade que mascara seus pressupostos ideológicos e raciais. A escrevivência de Conceição Evaristo representa uma epistemologia alternativa que parte da experiência concreta dos sujeitos subalternizados. Quando a narradora do conto nos conta a história do menino grande, ela não está oferecendo apenas um testemunho individual, mas uma interpretação da realidade que desafia as versões oficiais produzidas pelas instituições jurídicas. E este é um ponto crucial para pensarmos a reforma do ensino jurídico no Brasil. Enquanto as faculdades de Direito continuarem formando profissionais exclusivamente a partir de uma bibliografia eurocentrada e masculina, reproduziremos operadores do direito incapazes de compreender a complexidade racial da sociedade brasileira. A inclusão de autoras como Conceição Evaristo no currículo jurídico não representa concessão ao politicamente correto, mas uma necessidade epistemológica. Não é possível compreender o funcionamento real do sistema penal brasileiro sem levar em conta as experiências e saberes produzidos pelos grupos que são seus alvos preferenciais. Portanto, o conto de Evaristo também nos coloca diante de uma questão de reparação histórica e de justiça de transição. Se o Brasil passou por um processo de redemocratização formal após a ditadura militar, ele nunca enfrentou adequadamente o legado da escravidão e do racismo estrutural. Essa ausência de reparação histórica se manifesta na continuidade da violência racial, agora exercida através das polícias. O menino grande é, em certo sentido, descendente direto dos africanos escravizados. A sua morte representa a continuidade de um projeto de extermínio que atravessa séculos da história brasileira. Enquanto não enfrentarmos essa continuidade histórica, permaneceremos reproduzindo as mesmas violências sob novas roupagens institucionais. A justiça que a narradora reivindica é, portanto, uma justiça que vai além da punição individual dos responsáveis pela morte de seu companheiro. É uma justiça que exige o reconhecimento da dívida histórica do Estado brasileiro com a população negra e a implementação de políticas estruturais de reparação. Canção para Ninar Menino Grande nos ensina que a resistência jurídica pode assumir formas que transcendem os marcos institucionais tradicionais.
O canto da narradora é uma forma de produção jurídica alternativa que reivindica direitos, contesta violências e constrói memória. Quando pensamos o direito apenas a partir de suas manifestações formais, ou seja, através das leis, jurisprudências, doutrinas, perdemos de vista toda uma produção jurídica popular que emerge das experiências de resistência dos grupos subalternizados. A literatura de Conceição Evaristo nos convida a ampliar nossa compreensão sobre o que constitui o fenômeno jurídico. O Brasil de hoje ainda é o país onde, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Enquanto essa realidade perdurar, permaneceremos diante de uma contradição fundamental. Como falar de Estado de Direito numa sociedade que naturaliza o extermínio racial? A resposta não virá apenas dos tribunais ou dos parlamentos. Ela exige uma transformação cultural profunda que reconheça a humanidade plena da população negra. E nesse processo, a literatura de autoras como Conceição Evaristo desempenha papel fundamental. Ela humaniza quem foi desumanizado, dá voz a quem foi silenciado, constrói narrativas de dignidade contra a violência da morte. A canção que embala o menino grande é também uma convocação para que construamos finalmente uma sociedade onde todos os corpos tenham direito à vida plena, onde nenhuma mãe precise cantar para ninar seu filho morto pela violência do Estado que deveria protegê-lo. Nos vemos no próximo episódio e até lá, sigamos perguntando: que direito queremos construir? Um direito que protege privilégios ou um direito que afirma radicalmente a igualdade humana? Obrigado e até lá.